Olá, amado e amada de Deus, aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Eu sou o Padre Túlio, sou o capelão hospitalar do Hospital de Amor e é com grande alegria que eu quero entrar aí na sua casa para que a gente juntos possa meditar a Palavra de Deus. Curta, dê o seu like, compartilhe o nosso programa, passe, leve para outras pessoas, para que hoje, pela manhã, Jesus também possa encontrar morada em novos corações. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós estamos falando desde segunda-feira, a 8ª da Páscoa, ela se resume muito nas aparições de Jesus, Para provar para todos nós, verdadeiramente Jesus ressuscitou. Jesus não se encontra na mansão dos mortos, Jesus está vivo e presente no meio de nós. Mas preste atenção, quando nós olhamos aqui os discípulos indo pescar, Pedro indo pescar e os discípulos seguindo ele, o que nós estamos vendo? Primeiramente, a gente precisa lembrar que Pedro era um pescador. Mas quando Jesus entrou na vida de Pedro, o que Jesus falou para Pedro? Vinde, segui-me, e eu farei de você pescador de homens. Pedro inicia o caminho com Jesus, aceita essa missão. Mas após a morte de Jesus, Pedro volta àquilo que ele fazia antes. Pedro volta à vida que ele tinha. Pedro abandona a missão de ser pescador de homens. Mas ali, e aí às vezes a gente pode enxergar esse voltar, porque ele está decepcionado. Jesus, aquele que eu acreditei queria mudar tudo. Jesus, aquele que eu acreditei queria resolver os problemas, morreu. Então a minha fé foi vã. Nada disso vai acontecer.
E a gente pode fazer contato também com muitas desilusões da nossa vida que nos fazem abandonar o caminho de Deus. Mas aí Jesus aparece, né? Nessa aparição, Jesus aparece como que um mendigo, pedindo peixe. Vocês têm algum peixe aí? Né? Jesus já havia aparecido como um peregrino, Jesus já havia aparecido como um jardineiro. Agora Jesus aparece ali como um mendigo na beira da praia. E eles falam, nós não pescamos nada. Jesus fala, ó, joga do lado direito. Quando eles pegam aquela quantidade enorme de peixes, o discípulo amado fala, é o Senhor. Né? Os sinais de Jesus na nossa vida que nos fazem acreditar que Ele está do nosso lado. Eu preciso ser sensível a esses sinais. E ali então Pedro estava nu, ele se veste. E é tão interessante porque quando nós fazemos a leitura deste Pedro nu, nós conseguimos enxergar que a nudez de Pedro foi a falta de confiança, foi a falta de fé, né? Foi não ter acreditado que Jesus havia ressuscitado. E ali eles vão na praia, já tem a brasinha ali, novamente a refeição, novamente Jesus ali, ele divide o alimento, novamente Jesus ali, ele convida, vinde comer. E isso é importante para entendermos que nós não podemos ficar sem a Santa Missa, sem a Eucaristia, o alimento verdadeiro da nossa fé. E aí então, né, ninguém tem coragem de falar nada porque eles sabiam que era o Senhor. E ali então eles são alimentados pelo pão, né, pelo peixe, mostrando que Jesus não nos abandona quando nós estamos ali, né, deixando o caminho certo. Mas Ele dá um jeito de entrar na nossa vida para dizer, olha, volta. Não foi para isso, né, que eu te criei. Volta, você tem uma missão. E aí a gente vê na primeira leitura, né, de todos os dias desta semana, Pedro que volta para a sua missão de ser pescador de homens. Né? Hoje ele está sendo ali julgado, né, porque ele havia, né, curado um homem, né? Ali, em nome de Jesus, ele havia curado um homem. As pessoas estavam irritadas porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição, né? Ao ponto de que prenderam Pedro e João e colocaram na prisão. Mas isso não amedrontou Pedro. Isso não amedrontou o discípulo amado. Eles sabiam quem ele pregava, ele sabia em qual nome havia o poder. Que nós também não nos sintamos amedrontados em cumprir a missão que Deus nos dá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.